Boa noite. E a paz de Deus esteja com todos nós. O assunto de hoje é um assunto que eu gosto bastante. Eu até pensei que já tinha falado aqui, mas eu acho que não lembro. Dois apontamentos também não estão no registro que eu já falei aqui. Chama-se A Porta Estreita. Falei? Quinta, sexta e então, está na hora vez. Vou confundir com a trave estreita, que é aquela do Mateus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. Quando eu ouvi falar de porta estreita, há muito tempo atrás, eu fazia referência àquela porta que a gente encontra provavelmente quando desencarna e tem que entrar no céu, né? E ela é estreita e o cara fica, não sabe se passa ou não passa, e o seu filho vai te dizer se tu entra ou entra, né? Eu pensei que era aquela portinha, não é? Jesus disse: quão pequena é a porta da vida. Então não é depois de morrer, é agora, aqui, nesse instante, né? É aquela porta que a gente passa todos os dias, que a gente tem que se tocar, que ela está diante de nós sempre, e que nós precisamos passar por ela. E para passar por ela, tem que passar sozinho. E tem que passar livre das tralhas, das cargas. Então vamos lá. Jesus nos apresenta uma imagem poderosa. Duas portas, dois caminhos, duas escolhas. A porta larga simboliza o caminho mais fácil, aquele que acompanha nossas paixões, nossos impulsos, nossas ilusões. É larga porque não exige transformação. Basta seguir o fluxo, agir como sempre agimos e buscar fora aquilo que somente pode ser encontrado dentro. Ou seja, a porta larga é aquela para quem não está preocupado em crescer como ser espiritual, que apenas está vivendo a vida material e acha que viver é isso mesmo, é experimentar tudo que aparece para o plano físico e levar suas paixões, ideias, pelo ego, tudo, né? Está sempre aberto, pode seguir, vai em frente. Não leva a lugar nenhum. É larga porque não existe transformação. Basta seguir o fluxo, agir como sempre agimos e buscar fora aquilo que somente pode ser encontrado dentro. A porta estreita, ao contrário, exige esforço interior. Ela pede que enfrentemos nossas sombras, reconheçamos nossas limitações e transcendamos nossas tendências inferiores. Por isso, poucos escolhem. A porta estreita exige um trabalho conosco mesmo que nem todo mundo está afim de fazer, por duas razões. Há pessoas que nem sabem que há um trabalho para se fazer consigo mesmo, acham que a vida é aquilo que aparece para fazer para frente. E há pessoas que sabem que existe um trabalho para fazer conosco mesmo, que necessita uma série de modificações, de transformações, de mudanças, de atitudes, que às vezes a gente não está muito afim, está muito preocupado com isso, mas são absolutamente necessárias quando nós ainda não estamos andando conforme a regra, né? A regra para o crescimento universal, aquela que nos vai nos tornar seres humanos melhores, com a vibração mais ampliada, que vai nos fazer ter uma luz maior, ela exige um trabalho interno bastante consciente e constante, né? No dia a dia. Por isso, a porta estreita está aqui na minha frente. Esse negócio é para fazer todo dia. Todo dia eu tenho que saber que eu tenho que passar por uma porta estreita. Não dá para levar muitas ilusões, muitas histórias, né? Eu tenho que estar comigo. E estando comigo, eu estou com Deus. Ou estando com Deus, eu estou comigo. O próprio Evangelho nos ensina: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Não porque Deus escolha alguns e rejeite outros,
mas porque poucos se dispõem a realizar a profunda transformação necessária para atravessar essa porta, acabei de dizer, né? Mas por que essa porta parece tão estreita? Por que o caminho da vida parece tão difícil? Por quê? Talvez a resposta esteja em algo que realmente valorizamos: o silêncio. Talvez seja a resposta esteja em algo que raramente valorizamos, ou seja, o silêncio. Ou seja, nós não temos o hábito de ficar sossegado em silêncio, pensando conosco mesmo, não é? A nossa mente é uma máquina de pensar, de inventar história. Nós estamos sempre focados nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, nas telinhas, né? E quem está ligado na telinha, não está ligado dentro de si. O olhar está sempre para fora, nunca para dentro. Eu nunca estou prestando atenção no que estou sentindo. Nós sempre estamos sentindo algo quando estamos acordados. Eu não sei se dormir também, mas acordado de certeza. Sempre que nós estamos em algum confronto, em alguma situação, nós estamos falando, olhando e ao mesmo tempo sentindo o que está acontecendo ali. É uma sensação boa porque a coisa é boa, é uma sensação ruim porque a coisa não é agradável, né? Às vezes a gente pensa que é boa, mas a sensação é ruim, ou seja, nós estamos equivocados, ela não é boa. Ela aparentemente é boa, mas ela pode nos estar causando um prejuízo. E esse sentimento, essa sensação interna é que nos diz se aquilo é bom ou não. Então, prestar atenção, eu falo isso em todas as partes, né? Prestar atenção no que nós sentimos é fundamental para nós avançarmos na nossa existência. Muitas vezes acreditamos que evoluir espiritualmente significa adquirir mais conhecimento. Certamente conhecimento é importante, mas ele é apenas aquilo que pensamos sobre a realidade, não é a realidade em si. Tudo aquilo que nós conhecemos é o que nós pensamos que as coisas são, certo? A gente pensa que determinada coisa é aquilo que a gente imagina que é, ou porque disseram que é, ou porque a nossa primeira impressão aquilo parece ser aquilo. Então a gente acredita que é. Mas na verdade, às vezes, a coisa que a gente acredita que é uma coisa, não é aquilo, é outra história. Não é? É outra história. E você se ilude com a aparência, com o que falam a respeito. Você vai pelo que os outros falam, vai pelo que a mídia conta, e você acredita que aquilo é uma coisa legal, e no fundo pode não ser legal. Passamos a vida acumulando informações sobre quem somos, criando definições, títulos e identidades. Os nossos pais falaram muitas coisas a respeito de nós. Não sei se vocês falaram, os meus falaram. Pegou mal. Tá? Ainda bem que eu tinha boa cabeça para escutar as coisas. Os pais, os amigos, os professores, até as namoradas, né? Falam coisas de nós que na verdade podem não ser verdade, né? As pessoas falam coisas, mas isso que a gente escuta, a gente acaba acreditando que é. Então a gente cria um personagem baseado no que os outros falam. Mas esse personagem pode não ser exatamente esse cara que está aqui dentro, né? Ele é só aquilo que os outros pensam que eu sou, mas eu posso ser uma pessoa diferente daquilo. Pode ou não pode? Pode, né? Pode. Normalmente é. Normalmente nós não somos exatamente aquilo que as pessoas pensam que nós somos ou que as pessoas dizem que nós somos. Nós somos um ser que tem uma linha, que tem um pensamento, tem uma razão de estar aqui, tem uma missão para estar aqui. É esse cara que nós somos. Como é que eu descubro quem é esse cara? Prestando atenção no que rola aqui dentro. Quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, o que é que liga aqui dentro de mim, sabe? Então isso tem a ver comigo. Então esse cara sou eu. Vivemos identificados com pensamentos, histórias e conceitos, tornamos-nos aquilo que acreditamos ser. Além disso, quase sempre imaginamos que o futuro é mais importante que o presente. Esperamos que algo aconteça para sermos felizes. Sabe? Uma conquista, um reconhecimento, uma mudança de circunstâncias, uma Mercedes-Benz, uma casa na praia, sabe?
A gente sempre acha uma coisa que a gente vai conquistar e que vai me fazer feliz. Obrigado? Aquela namorada linda, sabe? Que vai me fazer feliz. Não é assim, né? Eu sou feliz. Entendeu? Eu não posso querer que algo vai me fazer feliz. Eu tenho que ser feliz com aquilo que eu me sinto que eu sou, não com aquilo que eu vou conquistar, não com aquilo que vou ter. Mas muitas pessoas, isso a gente vê no cotidiano, as pessoas acreditam que buscar ter coisas vai me dar alegria e felicidade. Pô, mas acontece o seguinte, você tem, vamos supor, um carro, né? Comprei um carrão, pô, meu sonho é aquele carrão. 10 dias depois, é só um carro, certo? Aí você já está de olho no outro modelo, no outro carro maior, no outro carro melhor, sabe? Ou seja, você não entende que não, as buscas da materialidade, elas não satisfazem, não nos contemplam integralmente. São apenas prazeres fugazes, momentâneos, que dá aquele orgulho, aquela coisa toda, e achar, poxa, eu tenho essa coisa, né? Mas não, aquilo não faz a gente feliz. Não são alegrias momentâneas, né? O futuro nunca chega. Quando ele vem, transforma-se imediatamente em presente. Então, assim, se você ficar jogando coisas para o futuro, quando no futuro eu vou ser feliz, eu vou ser legal, cara, esse futuro nunca chega, porque você vai estar sempre pensando lá. O negócio é aqui, agora, no presente, já. É esse presente, esse dia de hoje é que nós temos que prestar atenção como é que nós estamos e como é que queremos ficar. Agora, não mais tarde. Até porque, vocês sabem quando vão deixar a terra? Tem prazo? Alguém sabe a data? Pois então. Pois é. Então tem que ser já, né? E pode ser amanhã. De repente, assim, quem vai saber? Esse dia saí da minha casa, fui atravessar a rua, fui atropelado por uma bicicleta. O cara desviou do automóvel e veio do fim da rua, em vez de me jogou no chão, cara. Eu poderia ter batido com a cabeça no chão e não estaria aqui falando hoje, né? Estaria conversando lá no espaço, né? Outro lugar. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer conosco daqui a pouco, nem amanhã, nem daqui a pouco. Quando existe uma distância entre aquilo que somos e aquilo que pensamos que somos, surge o conflito, a ansiedade e o sofrimento. Passamos a trilhar caminhos equivocados porque buscamos fora de nós aquilo que somente pode ser encontrado no nosso interior. A felicidade não está lá, a felicidade está aqui dentro. Acreditamos que seremos felizes quando tivermos mais bens, mais prestígio, mais reconhecimento. No entanto, estou repetindo, no entanto, a felicidade não reside no que possuímos, mas no que somos. Eu não sou feliz porque eu tenho uma casa, eu não sou feliz porque eu tenho uma família, eu sou feliz porque eu sou feliz. Eu sou um cara que estou de bem comigo, eu estou de bem com Deus, eu estou de bem com a natureza, eu estou de bem com o universo, eu estou de bem, logo eu sou um cara feliz. Não importa se eu tenho casa, mulher, filho, parede, bicicleta, qualquer coisa, não interessa nada disso. Não interessa o que eu tenho, interessa o que eu sou, o que eu sinto que sou. Né? Por isso que é importante a gente se trabalhar para estar se sentindo bem, né? Fazendo aquilo que vem de dentro, realizando os sonhos que vêm internamente e para que a gente possa se sentir sempre bem. O ego e o sofrimento. Grande parte desse movimento é alimentado pelo ego. O ego, ele é uma coisa que nos tortura, porque nos faz fazer besteira, né? Porque nós achamos que somos o fulano, e aí agimos como se fosse o fulano, e às vezes não é, e a gente dá cabeçada. O ego é a imagem mental que construímos sobre nós mesmos. É a necessidade constante de nos afirmar, de sermos mais importantes, mais reconhecidos ou mais especiais. Mas nenhuma identidade construída pela mente consegue preencher o anseio profundo do espírito. O espírito não veio para ter coisas. O espírito veio para ser mais. Para avançar, para expandir. É diferente de ter coisas para acumular. Embora seja doloroso,
Por isso, o sofrimento possui um papel importante em nossa jornada. Embora seja doloroso, ele frequentemente atua como um mecanismo de despertar. O sofrimento, ele é uma coisa que nos faz parar, repensar, tentar entender, tá? Por que eu sofro? Por que eu tenho essa coisa? Né? Por que me dói? Por que eu tenho essa angústia? Por que eu tenho esse remorso? Por que eu tenho essas coisas, esse sofrimento? Essas coisas existem na nossa vida sempre para a gente refletir por que a gente está aqui. Por que razão eu estou sentindo essas coisas? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu me sinto assim? Por que eu me sinto assim? Eu andei fazendo algo que não tinha nada a ver com aquilo que era o meu caminho. E quando a gente está no caminho certo, fazendo aquilo que veio para fazer, não tem problema, a gente segue com tranquilidade e o caminho se abre, né? Mas quando a gente inventa de seguir outros caminhos, provavelmente começa a encontrar pedra para dar topada, né? Gente para brigar, essa coisa toda. As dificuldades afrouxam as estruturas rígidas do ego e abrem espaço para algo novo nascer dentro de nós. Então, quando nós temos dificuldades, por exemplo, uma pessoa doente no hospital, lá, na cama no hospital, que se passa na mente de uma pessoa hospitalizada. Alguém que já ficou hospitalizado? Como é que é? Ficar lá na cama do hospital, com aquelas coisas injetadas aqui, pensando no quê? Hein? Conta para mim. Isso não sai. O que se passa comigo, meu Deus? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui? Por que eu estou lá fora? Por que eu não estou passeando? Aí a pessoa começa a fazer reflexões a respeito da própria vida, né? Então, assim, ó, as doenças, elas aparecem na nossa vida para a gente sossegar. As doenças é para a gente sossegar, sentar e quem sabe até deitar, né? Deitar na marra, assim, para poder ficar ali refletindo. Aproveita que está doendo, por quê? Faça essa reflexão, pergunta, às vezes a resposta não vem assim fácil, né? É preciso um tempo para analisar, enfrentar e questionar, para saber por que eu estou sentindo essas dores. O que está acontecendo com a minha vida? Tem alguma mágoa aí? Tem algum ressentimento? Tem alguma inveja? O que tem aí dentro? Que está saindo nessa dor, sabe? Muitas vezes, até mesmo a doença, a perda ou a crise pode se transformar em caminhos de autoconhecimento e renovação. Então, às vezes, as pessoas passam por uma situação difícil, por exemplo, um câncer, né? E a pessoa fica tão apavorada, fica tão sentida, que ela passa a olhar para a vida de uma forma diferente e diz assim: se eu me livrar desse abacaxi, eu vou fazer tal coisa. Se eu me livrar dessa doença, eu vou realizar os meus sonhos. Sabe? Vou mudar de caminho. Então, a doença vem, às vezes, para obrigatoriamente fazer você mudar de caminho, mudar de rota. Quando começamos a nos verificar a nossa essência, percebemos algo libertador. Não precisamos nos tornar completos. Já falei isso, né? Um dia eu estava lá em casa raciocinando e veio: eu não tenho defeitos, apenas ainda não estou completo. Gostaria que vocês entendessem isso. Porque às vezes as pessoas se acham defeituosas. Eu tenho tal defeito, eu tenho tal negócio. Não tem, cara. Você ainda não aprendeu aquilo. Você ainda não dominou aquela situação. Você não é imperfeito porque ainda tem uma mania, tem uma coisa. Não. O ser humano perfeito está lá em cima, bem acima de nós, né? Acho que apareceu aqui na Terra que era bom, cara. Aquele era bom, hein? Aquele era bom, eu conheço ele. O tal do JC. Aquele era legal. Meu Deus, delicado demais. Agora, para a gente chegar a ser um cara como ele, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente aprender, sabe? Não significa que nós não vamos chegar lá. Nós vamos também chegar lá um dia, sabe? Que é o nosso caminho é para lá. O nosso caminho é para lá, é para crescer, para nos tornarmos um ser brilhante. Então, assim, agora, nós ainda não estamos com esse brilho todo, porque nós acreditamos que nós ainda somos pessoas mequetrefes, sabe assim? Que não sabem grandes coisas, que não fazem grandes coisas. Um menino de 10 anos
ele ainda é desse tamanho, ele ainda não reproduz, ele ainda não tem barba, ele ainda não trabalha. É um defeito? É um ser humano defeituoso? É um ser humano problemático? Não, é só um menino de 10 anos. Ele está crescendo, ele vai se tornar um homem adulto. E aí ele vai poder reproduzir, ele vai ter barba, ele vai trabalhar, ele vai fazer tudo que um homem adulto faz. Mas quando ele ficar adulto, nesse caminho ele está crescendo. Então nesse momento que ele tem 10 anos, ele não é um pouco de gente, ele é um ser humano inteiro, completo. Entenderam? Nós agora, o que é que nós somos em relação ao que nós seremos no futuro? Somos ainda uma parte que está crescendo, sabe? Somos uma árvore que está crescendo, que não deu fruto ainda, por exemplo, uma árvore, está crescendo, né? É um defeito, é um topo de árvore, é um pedaço de árvore? Não, é uma árvore inteira. Ela ainda não chegou ao ponto de ter flores e frutos. Ela vai chegar lá. Então nós também vamos chegar lá nesse ponto de darmos flores e frutos. Mas nós ainda não somos, ainda somos uma árvorezinha que está começando a crescer. Então nós não temos defeitos, nós não temos defeitos, apenas ainda não estamos completos. E para ser completo, tem um caminho a trilhar. E o caminho a trilhar, ele vem de dentro de nós. A semente, a essência que vai nos fazer ficar completos, vem de dentro de nós. Sabe? Porque lá no fundo está lá. Deus está dentro de nós. E ali tem toda a informação, toda a situação, tudo que a gente precisa saber está lá dentro. Então, olha para dentro e pergunta: o que eu preciso fazer agora? A informação vem de dentro. Sabe? A essência, a seiva que faz aquela árvore crescer e dar flores e frutos, ela colhe no chão, vem de dentro, vem por dentro dela e vai lá para cima. Então, aqui dentro. Nós pegamos a energia que vem de Deus, que adentra por aqui, e essa energia aqui dentro, ela vem com toda a informação. A energia que vem de Deus tem toda a informação que nós necessitamos para tudo. Nós só precisamos aprender a olhar para essa energia e pedir essa energia. Sabe? Quando eu penso em Deus, quando eu rezo para Deus e eu peço essa força de Deus, essa força tem informação, toda a informação que eu necessito. Toda a informação de tudo que se construiu no universo que a gente conhece, vem de onde? Vem da mesma fonte, sabe? Tudo vem dessa mesma fonte. Então é nessa fonte que nós vamos buscar todo o nosso conhecimento. Aí essa fonte está onde? Está lá do céu? Não, que está aqui dentro. Quando a gente entende que está aqui dentro, a gente tem que olhar para dentro e não sair procurando num altar, num lugar qualquer. Não, é aqui dentro mesmo. Quando começamos a nos identificar com a nossa essência, percebemos algo libertador. Não precisamos nos tornar completos. Já somos completos em nossa origem espiritual. Quantas vezes buscamos fora de nós aquilo que já existe em nossa essência? Aceitar o momento presente não significa acomodação, significa reconhecer a realidade tal como ela é e então agir com consciência e sabedoria. Tá, eu agora sou esse cara aqui com essa idade, que já tenho esse conhecimento, essas coisinhas que eu já aprendi, o que eu faço com isso? Certo? Como é que eu uso essa sabedoria que eu tenho? Como é que é? O que Jesus falou que a gente fazia? Hein? É uma boa fonte, né? Jesus falou bastante, né? O que ele disse que a gente faz com as coisas que a gente tem? Compartilha. Certo? Compartilha. Então a gente pode exudar essa força, sabe? Exudar essa força, compartilhar a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa saúde, o nosso conhecimento, exudar, ou seja, colocar para fora tudo isso que a gente tem em favor das pessoas que estão à nossa volta. Porque com isso a gente vai ajudar a dar força para que aquelas outras pessoas também possam fazer o mesmo processo que eu faço. Então vamos lá para pensar na porta estreita. Como encontrar o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual? Treinando. Não tem uma universidade para ensinar isso, sabe? Isso é treinando. Aprendendo a silenciar a mente.
Esse é um exercício bom, hein? Silenciar a mente. Os budistas fazem isso, né? Bastante mais facilidade, treinam bastante isso, né? Meditando. Meditar. O que é meditar? Fazer pose assim? Não, meditar é silenciar a cabeça. Silenciar o pensamento e ficar calado. Quanto tempo vocês conseguem ficar em silêncio? Já contaram? O relógio? Quanto tempo consegue ficar sem nada no pensamento? Exercitem. A primeira vez parece que um minuto é um ano, né? Não acaba mais. Mas você exercitando, você vai para 2 minutos, para 3 minutos, tá? Daqui a pouco consegue ficar 5 minutos sem pensar em nada. Vocês sabem o que é ficar 5 minutos sem pensar em nada? Sabe o que é isso? Não sabe, né? Porque nunca tentaram. Experimenta ver o que é não pensar em nada durante algum tempo. A paz que se assenta em nós, sabe? O sossego, o relaxamento, a beleza que é ficar em silêncio total. Se você estiver num lugar aprazível, assim como na beira de uma praia ou num campo, num lugar sossegado, não pode ficar fechado, sem barulho, sem televisão ligada, assim, o silêncio em volta ajuda também a fazer silêncio interno, entendeu? Deixa o telefone lá na cozinha, né? E vai para o quarto, não deixa ele perto. Para não ficar tentado buscar o que está acontecendo ali. Longe. Vocês ficam longe do telefone quanto tempo? Gente, a minha neta acorda e ela já vem tomar uma conversa. Ela se senta à mesa, assim, ela bota o café aqui e fica ali. Eu não sei se ela come. Pensei assim, eu tenho medo de morder, de comer o telefone. Ela assim, eu já fiz isso. Ela já se enganou, achou que o telefone era um pão do outro na boca e mordeu. Ou seja, porque não larga aquela coisa, né? Para dar o tempo dessa informação de fora para dentro, provoca mais a informação que vem de dentro para fora. É isso a expressão. É da informação que vem de dentro. Não é isso que nós vamos buscar na Terra, é isso que nós precisamos aprender para crescer. É da informação que vem de dentro. A de fora nós precisamos selecionar muito para saber se aquilo que o cara está falando tem a ver comigo, se aquilo é realidade. Tem muita gente contando história para ele. Jesus Cristo. Cultivar momentos de presença, ou seja, estar presente. Quando vocês estão numa mesa assim com a família, vocês estão na mesa com a família? Presente ali? Bom, né? Família tem que ajudar um pouco a fazer isso, né? Mas quando estão em outros lugares do trabalho, assim, vocês se sentem ali, ou estão com a cabeça em outro lugar e ali ao mesmo tempo, e isso é um jogo de estar lá e estar aqui. Eu sei disso que eu faço com isso aí. É a mesma coisa. Tudo que eu estou falando eu conheço, porque passa por mim também. Então a gente nem sempre consegue ficar totalmente presente no que está fazendo. A gente está fazendo uma coisa e a cabeça às vezes está voando em outro lugar. Então essa presença, estar aqui presente aqui agora, é um exercício danado, né? Eu faço café lá em casa, mãe, né? Pego a garrafa térmica, limpo, ponho água quente na garrafa, para aquecer a garrafa. E aí eu pego o coador, pego o pó, e aí eu só tirei a água quente da garrafa. Eu nunca sei. Por que eu não sei? Se eu tirar água quente da garrafa, sabe como botar café em cima dessa água quente? Eu quase todo dia eu tenho essa coisa, porque eu já cheguei ali, estou mexendo nisso aqui e a cabeça está em outro lugar, né? Então tem dias que eu digo, hoje eu não vou passar por esse vexame. Eu boto a água quente fora e digo, eu estou botando a água quente fora. Pronto, quando ele falar isso, eu boto o coador ali, boto o pó e faço café. Aí eu sei que eu estou botando só o café errado. Eu fui contar isso para mim lá em casa hoje, para minha filha, assim, pai, eu faço isso toda hora. Você não só comigo, então não sou só eu. Pensei que já era assim esse problema, sabe? Pelo fato de eu ter 75 anos, né? E se já fosse um processo de
de falta de lembrança, né, de demência, essa coisa também, cada coisa, não, parece que isso é normal. É no silêncio que nossa essência pode emergir e se manifestar. Na porta estreita só passa um. O que é que quer dizer essa porta estreita só passa um? Nesse meu processo de crescer, de ser um ser humano maior e de passar por essa porta estreita, só eu passo. Eu não vou levar a minha mulher nesse meu processo, eu não vou levar os meus filhos, não vou levar meus pais, não vou levar ninguém nesse processo. Esse processo é individual. Por isso que a porta é estreita, só passa um. Eu não carrego ninguém, eu não tenho que me preocupar em levar ninguém comigo. Eu posso, no máximo, ajudar as pessoas em volta para que eles também façam o seu processo. Mas esse processo é meu, não é? Porque quem vai atravessar, quem vai crescer sou eu. A gente não cresce assim tudo junto. Que bom que seria se desse a mão todo mundo e a gente avançasse, né? Mas não é assim. Cada um vai à sua vez. Então, o meu processo é meu. Eu faço esse processo e eu atravesso essa porta sozinho e limpo. Porque senão eu não passo. Se eu tiver muita tralha grudada nos meus ombros, muita tralha grudada em mim, bate na lateral da porta e não passo, sabe? Sabe? Cargas que a gente carrega das costas, não bate na porta, não consigo entrar. Então eu passo a porta limpo, sozinho, só eu e a minha essência. Traga, fica tudo para lá. Então nós precisamos aprender a nos desvencilhar das tralhas que nós carregamos junto de nós, sabe? Porque todo dia eu tenho que passar nessa porta, todo dia eu tenho que largar as tralhas. Arrumou uma tralha, tá bom, arrumei, tá bom, fica aqui, tchau, eu vou embora, e não carrega junto. Se você começa a carregar todas as tralhas por si, você fica pesado, você fica difícil, fica doente, né? Porque a sua essência fica alterada. Larga tudo, siga a sua vida. Ah, mas tem a minha família? Tenho, faço por eles tudo que eu posso como um pai, né? Eu todo que a ele dei a informação, dou comida, casa, comida, roupa lavada, estudo e tudo, mas eles vão fazer na vida deles o que eles quiserem, porque a vida deles não é a minha é essa aqui. Tem gente mais velha que não consegue fazer isso, né? Quer carregar a família toda no lado, né? É a avó que não larga a neta, é o pai que não larga a filha, aquela coisa toda. Não, querido, a gente faz o que pode, dá toda a informação, toda a possibilidade, toda a sua responsabilidade. Agora a pessoa faz o processo que quiser, eu vou fazer o meu. Por isso, atravessar a porta estreita é um processo de libertação. É deixar para trás tudo aquilo que não somos para encontrar aquilo que sempre fomos. É deixar para trás tudo aquilo que não somos para encontrar aquilo que sempre fomos, ou seja, encontrar a nossa essência. O Evangelho é um mapa para essa jornada. Ainda pouco falei, né? O que Jesus falou? Pois é, está lá no Evangelho. O Evangelho é um mapa para a gente poder fazer esse processo, porque, cara, ali tem tudo que a gente precisa saber, sabe? O Kardec, ele conseguiu resumir nesses 28 capítulos, assim, a essência do Evangelho. E aí, cara, eu leio aquilo com atenção, leio muitas vezes. Eu fui obrigado a ler 300 vezes, né? Minha primeira palestra era num lugar onde naquele horário se fazia palestra sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo. E era toda semana. Eu começava em fevereiro no capítulo 1, em setembro eu chegava no capítulo 28, e aí começava no capítulo 1, no outro ano no capítulo 1. Vários anos fazendo isso. Então eu li tudo. Eu conheço ele, razoavelmente. Eu não conheço tudo, porque eu não consegui gravar tudo, porque tem muita informação. Tem muita informação, sabe? Mas é um mapa perfeito para a gente trilhar. Lê o Evangelho, procura realizar tal qual está ali. Um avanço. À medida que crescemos, o texto cresce. Deixa eu botar aqui. O Evangelho é um mapa para essa jornada. Seus ensinamentos possuem camadas que se revelam à medida que amadurecemos espiritualmente. Ou seja, você lê uma vez, tem uma interpretação. Quando lê de novo, já dá outra interpretação. Por exemplo, tem livro que eu li 6 vezes. Qual foi um livro maravilhoso que eu li 6 vezes? Esqueci agora o título. Mas foi assim, ó, na 6ª vez que eu li o livro. E não era um livro muito grande, não, tinha no máximo 200 páginas.
teve um trecho, assim, um parágrafo inteiro, que eu disse, isso eu nunca li nesse livro. Tá ligado? Por que eu disse, esse trecho eu nunca li? É a sexta vez eu nunca li. Não, eu já li, só que a minha interpretação sobre aquilo era outra. Quando eu li aquela vez ali, era outra interpretação. E aí, é claro que eu nunca tinha lido. Eu li aquelas palavras, mas o que se passou na minha cabeça sobre o que era aquilo, era outro. Então, assim, ó, quando você lê uma vez, você tem um entendimento. Só que você avança, e aí você lê de novo, não é mais a mesma interpretação, é outra. Então, assim, ó, vai lendo e vai mudando. Eu fui ler, esse dia eu resolvi ler os meus livros que eu escrevi. Eu escrevi 5 livros. Gente, eu escrevi isso, eu fiquei perguntando para mim, né? E eu escrevi isso, com toda certeza, quando eu escrevi, a minha interpretação que eu estava escrevendo era uma coisa, agora eu estava lendo com outra cabeça, eu estava vendo outro negócio, tá? Então eu fiquei em dúvida, assim, eu escrevi isso? Não lembro de ter feito esse raciocínio, entende? E não, porque mudou. Nós mudamos porque agora nossas referências são outras. E aí muda o raciocínio da gente. Então a gente avança. Então, ler várias vezes o Evangelho é bom, porque cada vez que a gente lê, é uma compreensão diferente. À medida que crescemos, o texto cresce conosco. Talvez a porta estreita não seja um obstáculo criado por Deus. Talvez ela seja apenas um convite para voltarmos à simplicidade da nossa verdadeira natureza. E essa travessia começa quando encontramos coragem para entrar no silêncio. Já falei, né? Lembrando, a porta estreita não está diante de nós, ela está dentro de nós. Cada vez que escolhemos a consciência em vez da distração, o amor em vez do egoísmo, a presença em vez da ansiedade, talvez damos um passo por esse caminho. Ansiedade. Se você está com ansiedade, faz um trabalhinho e volta no momento presente. Volta para agora, deixa o que tem para acontecer depois, quando chegar aquele momento, não é? Então esse trabalho de estar sempre presente aqui agora, ele é fantástico para a referência. Cada vez que escolhemos, lembrando, a porta estreita não está diante de nós, ela está dentro de nós. Cada vez que escolhemos a consciência em vez da distração, o amor em vez do egoísmo, a presença em vez da ansiedade, damos um passo por esse caminho. E pouco a pouco descobrimos que o reino de Deus não é uma promessa distante, mas uma realidade que começa a nascer em nosso próprio coração. Desejo que vocês possam assimilar essa porta, né? Para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês, que vocês possam então realmente dar passos largos nessa existência, ok? Grande abraço. Obrigado. Obrigada.